Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade que nós temos no cumprimento da nossa jornada, em mais este dia, em mais este presente que Deus nos deu. Então, cada um com o seu problema, dificuldade, angústia, então vamos começar por agradecer e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que Ele preenche todas as coisas dentro de nós com a sua presença. Em seu grande amor, mantenha-nos sempre perto dele neste dia. Faz que em todos os nossos caminhos e ações possamos lembrar de que Deus, que Jesus, que Maria nos vê e sempre tenhamos a graça de saber e perceber o que cada um de vós gostaria que fizéssemos e nos dê forças para fazer o mesmo. Por seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então hoje, meus amigos, minhas amigas, hoje vamos falar ao coração. Hoje nós vamos falar sobre a vocação, o chamado, que é um pouco complicado, não é? O chamado que Deus tem para cada um de nós. Talvez vocês pensem, mas eu acho que Deus não tem nada para mim. Mas, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu vou-vos mostrar que Deus tem um chamado para todos nós. Deus tem um propósito eterno que Ele quer cumprir na nossa vida, aqui na Terra, no planeta físico, nesta reencarnação que viemos nos reajustar, que viemos pagar as nossas dívidas, que viemos melhorar espiritualmente, e nós vamos hoje começar, está em Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29, diz assim: reparar é, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muito sábio, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as dos desprezados e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aqui está dizendo que Deus, Ele chama o improvável. Deus nunca chama aquela pessoa mais capacitada, aquela pessoa que todos olham e admiram, não é? Batem palmas. Mas Deus sempre chama aqueles que não são muito vistos, que são desprezados, as coisas para as pessoas fracas, as pessoas que se consideram doentes, infortunadas, que se consideram pecadoras demais. Então, se você está aqui neste dia, você não se sente merecedor de andar com Deus, eu tenho uma boa notícia para você, para cada um de nós, meus amigos, minhas amigas. É um forte candidato para que Deus faça uma grande obra na sua vida e através de cada um de vocês. Eu me lembro que na noite em que eu me sentia muito sujo, pecador, foi a noite que Deus derramou a sua misericórdia em mim e Ele me salvou. Eu me lembro que muitos anos depois novamente surge o pecador, um crente que não servia para nada, porque eu não conseguia nem orar direito. Eu não tinha vontade de ler a Bíblia e eu pensava, Deus nunca mais vai fazer nada na minha vida. Porquê?
eu não faço nada direito. E naquela noite Deus me batizou com o Espírito Santo, Deus mexeu com o Espírito Santo, e tudo isso que eu entendesse que não existe nada de bom para mim, para que o glorifica. Então a Deus, aqui no versículo 29 diz que é para que ninguém se vanglorie na presença de Deus, porque se existe alguém que acha o que é ou que é alguma coisa, essa pessoa está cheia de si, de vaidade, de ego, está vazia de Deus, vazia de Jesus. Então o segredo para nós andarmos com Deus é vivermos nos baseando a cada dia. Quando você fizer uma coisa muito boa, tem que lutar contra você mesmo. Não existe algo de bom em mim, é a graça de Deus na minha vida. Eu não sou nada. Assim como o apóstolo Paulo, que disse: pela graça de Deus eu sou o que sou. Então hoje nós vamos ver como Deus, Ele chama, e como Deus capacita o servo dele, alguém que foi chamado. E o que é maravilhoso é que todos que foram chamados segundo o propósito de Deus, eles podem ter a certeza de que tudo vai contribuir para o seu bem, até mesmo as suas quedas, as suas falhas, tudo faz parte do plano de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, se você ainda não se entregou, não entregou a sua vida para Jesus, faça isso hoje, neste início de dia, neste dia, para que você entre nesse propósito de Deus, nesse plano de Deus, e aí a nossa vida vai ser mudada radicalmente, tudo vai passar, e em vez da sua vida andar para trás, vai começar a andar para a frente. É mesmo, e mesmo que você pense, mas não, na minha vida não tem sido muito bom, não, depois que entreguei a minha vida para Jesus, está uma luta tremenda, parece que até piorou, mas se você olhar com os olhos da fé, os olhos da espiritualidade, você vai ver que está melhorando, porque Deus está capacitando, Deus está te moldando. E a Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz do raiar do sol, que vai brilhando, 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 até ser um dia perfeito. Então, meu amigo, minha amiga, muitas vezes nós temos lutas espirituais, grandes lutas espirituais, e encontramos desertos, porque nós mesmo criamos esse deserto dentro de nós. Mas a promessa é que se você obedecer a Deus, os seus caminhos serão iluminados. E nós temos vários exemplos de homens ao longo dos milénios, que eram homens improváveis, não é? Nós vemos o exemplo de Noé. Deus falou para construir um barco, e esse homem pegou e aparentemente não teve resultado nenhum durante 100 anos. Ele pregou e pregou, ninguém quis ouvir, mas Deus era como ele. E muitas vezes nos enganamos por causa disso, por causa da falta de resultados. Nós pregamos, falamos de Deus na nossa casa, com os amigos, nos relacionamentos, aqui nestes meios de comunicação. Parece que nada muda, mas nós, meus amigos, minhas amigas, mas nós estamos enganados. Se nós estamos na obediência, estamos em santidade buscando a cada dia melhorar, está com Deus, e então Deus está conosco, e nós devemos ver
com os olhos da fé, da espiritualização, nós vemos o exemplo de Moisés. Moisés era um homem que tinha dificuldades de falar, se expressar. Não sabemos se ele tinha um problema de doença, uma doença física, mas ele mesmo falou: em quem sou eu, o Senhor, eu não sei falar direito, mas Deus usou Moisés para conduzir mais de 1 milhão de pessoas, que era o seu povo, naquele deserto. Nós vemos o exemplo de Jeremias. Ele mesmo falou: o Senhor, passado uma criança, eu sou muito novo, eu acho que escolheu a pessoa errada, mas Deus queria Jeremias. Nós vemos o exemplo de Gideão. Ele governou o exército poderoso, mas ele mesmo falava para Deus, e Deus: ó Deus, mas eu sou o menor da minha casa, quem sou eu? Ó Senhor. Nós vemos o exemplo de Abraão. Abraão tinha 100 anos, ele e a sua esposa. Não podia ter filhos, e ele também, obviamente, não por causa da sua idade, mas Deus falou através de você. Você vai ser um pai de multidões. E ele muitas vezes, e certamente, pensou como que Deus vai fazer isso, ao ponto de lhe colocar o nome do filho dele, de Isaque. Significa risada, porque ele e a sua esposa, eles começaram a rir. Era loucura o que Deus prometeu para ele. Então vamos ver através da vida de Abraão como Deus escolheu e como Deus cumpre a vontade dele. Se nós simplesmente obedecermos ao Senhor, a Jesus, divino e amado Mestre, porque Jesus disse: muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Não é assim? É. Infelizmente, o que poucos querem atender o chamado de Deus, poucos, porque eles dão ouvido à voz do inimigo, mas não conseguem ouvir a voz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu vou te mostrar alguns passos para você cumprir o chamado de Deus, para você viver as promessas que Ele tem para a sua vida. Se você já tem alguma promessa hoje vai ter uma visão melhor de como receber esta promessa de Deus, de Jesus. Então, eu queria que se abrisse comigo, e lá em Gênesis, o capítulo 15, o versículo 11, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande, respondeu Abraão. O Senhor Deus, que a meu ver has de dar continuidade sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Elias. Disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora da tenda, até fora, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade? Ele criou no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse demais: eu sou o Senhor que tirei de um dos caldeus
para dar-te presença nesta terra. Respondeu-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei quem há de possuí-la? E respondeu: Toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um bom vinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu pelo meio. Ele os pôs em ordem, as metades, uma em frente à outra, e não as partiu, não as repartiu às aves da rapina. As aves da rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxutava. Glória a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, a primeira coisa que vocês têm que fazer para vocês receberem as promessas de Deus, para que cada um de nós viva no centro a vontade de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Talvez você está aqui, você pensa, mas eu não sei que Deus tem para a minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, vou-te dizer, você precisa realmente buscar a Deus. Você precisa buscar até que Deus fala com cada um de nós e Deus revela a vontade dele para a sua vida. E aqui no versículo 1 nós vamos ver a promessa de Deus que Deus fez dele e disse: Não temas, Abraão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão. Será sobremodo grande aqui. E estava dizendo para ele, para Abraão: você vai estar seguro, porque eu vou estar com você, contigo. Não temas. Deus trouxe segurança para Abraão. E depois Deus disse: eu sou o teu escudo. Ou seja, ele estava dizendo: você vai estar protegido e eu te dou proteção. Pode ficar tranquilo, pode ficar descansado, porque você não vai estar sozinho. Eu vou estar contigo nessa chamada. E ele disse: é o teu galardão, então vai ser de sobremodo grande. Aí vem a recompensa de Deus, porque tudo o que Deus nos pede, sempre existe algo de recompensa. Uma vez Jesus, ele encontrou um homem rico e ele viu que o dinheiro era o Senhor dele. Jesus se compadeceu daquele homem, falou o seguinte: vende tudo o que você tem, dê aos pobres e você vai receber um tesouro no céu. Então Jesus, ele sempre dá uma recompensa. Deus nunca pede algo, ou seja, para o nosso bem, que seja sempre sem existir uma recompensa, um galardão preparado para nós. E nesse momento, Abraão deve ter ficado muito, muito contente e feliz, mas o que nós vemos aqui, meus amigos, minhas amigas, o que nós vemos aqui exatamente é o contrário. Abraão ficou com muitas dúvidas. No versículo 2, vamos ler: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverdes de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer? Então aquele perguntou ao Senhor: mas como que o Senhor vai fazer? Porque disse que eu vou ser um pai de multidões. Eu não tenho nem filhos. Ele ainda estava com dúvidas. Então ele supôs que fosse, o seu servo, o homem que trabalhava com ele, disse que, inclusive no versículo 3, disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e os servos nascidos na minha casa será o meu herdeiro. Muitas vezes nós achamos que sabemos o que Deus quer para nós,
mas se ainda existe uma dúvida, se ainda existe uma incerteza, nós precisamos falar com Deus. Nós vamos abrir. Senhor, é isso mesmo. Muitas pessoas me perguntam, aliás, é a coisa que as pessoas mais perguntam: como saber qual é a vontade de Deus para mim? Meu amigo, minha amiga, é só você que sabe. Cada um é vivendo dia a dia com Deus e consultando a Deus. Não tem aqui uma fórmula mágica, porque Deus vai se revelando aos poucos, à medida em que nós vamos buscando a Ele, a Deus, a Jesus, a Maria. Vai tornando as coisas mais claras. Deus falou: a obra não sai da sua casa, sai do meio dos seus parentes, e eu vou te mostrar uma terra no qual você vai recebê-lo por herança. Mas não falou como o terá, como seria, não falou por onde ir. Então é através da oração. Quanto mais você busca a Deus, mais o Senhor, mais Jesus vai tornando as coisas mais claras. E não é da noite para o dia, porque tem gente que fica desesperada, não é? Tem pessoas assim, imediatistas, e não é assim que funciona. Deus trabalha a longo prazo e com o tempo. Hoje, cada um de nós não vai entender, mas lá na frente Deus pode clarear as coisas. Então, Deus tem muitas maneiras de falar conosco, mas nós só temos uma maneira de saber a vontade dele, através da oração. Porque quando você busca a Deus, Deus vai se revelando aos poucos. Quando você busca a Jesus e depois você lê a palavra de Deus, pode iluminar, porque uma palavra, quando você busca a Deus, Deus pode colocar uma pessoa no seu caminho, e essa pessoa vai identificar o plano de Deus tem para a sua vida. Talvez uma situação, sabem? Às vezes Deus permite, às vezes, né? Através dos problemas, das lutas, para chamar a nossa atenção. Então, esse é o primeiro passo. Nós devemos ouvir a voz de Deus. Ele vai nos mostrar os seus planos que tem para cada um de nós. E nós vamos continuar. O versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor: olhem bem a resposta que veio através do diálogo com Abraão. Não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aqui eu vejo uma coisa tremenda, grande, maravilhosa. Muitas vezes nós achamos que vai ser através de alguém, que vai ser através da minha família, através de qualquer outra pessoa, mas Deus, Ele quer fazer um milagre justamente em cada um de nós, para que a sua glória, para que a glória seja dele, para que fique aparente que foi a mão de Deus. Eu me lembro que durante muito tempo eu pedi a Jesus, divino e amado Mestre, para colocar pessoas de Deus no caminho, no meu caminho, na minha vida, colocar a pessoa de Deus para dar um bom testemunho para os meus parentes, amigos. Vai ser porque seria através de cada um de vós que Deus vai salvar a sua casa, não é? Então isso para mim é maravilhoso, porque a última pessoa que achava que seria capaz de fazer isso seria eu. Então acredite, mais que Deus, acredite que cada um de vocês, continuando, e aqui neste momento agora no versículo 5, vamos continuar. A primeira parte do versículo ele diz algo muito interessante. Então conduziu até fora Abraão, porque ele estava naquele momento em uma tenda e Deus chamou ele para sair daquela tenda. Isso tem um significado para cada um de nós. A tenda é o lugar onde a gente vive,
habita, onde a gente mora, no meio da nossa família, é no meio do nosso trabalho, é o lugar onde a gente se sente bem, é o lugar onde a gente se sente cómodos. Mas Deus chamou Abraão, que no caso ainda chamava Abraão, Deus chamou ele para sair daquele lugar, da sua tenda. E se você quiser cumprir o chamado de Deus, que Deus tem para a sua vida, você precisa sair do meio onde você está. Porque às vezes o meio onde nós estamos é que nos atrapalha. As pessoas à nossa volta são pessimistas, são más, odiosas, raivosas, não servem ao mesmo tempo ao mesmo Deus que nós, não têm a mesma fé que nós, ou muitas vezes nós ficamos sufocados pelos problemas dos outros. Nós ficamos tão envolvidos no nosso meio, no meio das nossas tarefas do dia a dia, porque aquilo ali vai roubando a nossa fé, tapando a nossa visão espiritual, e por isso Deus, Ele nos chama para sair do nosso mundinho, aquele mundinho nosso, ali onde a gente fica, né? Acomodados, porque enquanto estivermos ali, nós não conseguimos ver as coisas maiores que Deus tem para cada um de nós. É por isso que tantas pessoas que preferem não vir mais à igreja, por exemplo, porque você tem que sair da zona de conforto, tem que sair da sua casa para vir à igreja, ao outro lado, outro local de culto, ouvir uma palavra. Aí a pessoa falar, mas eu vou servir a Deus em casa, mas eu não conheço alguém que consegue ter uma disciplina tão grande assim, ao ponto de ouvir a pregação, né? Às vezes custa, lógico, louvar com a palavra, mas é muito difícil isso. Então saia, cada um de nós, meus amigos, minhas amigas, saiamos da zona de conforto. Às vezes, quando nós temos que ir no hospital, por exemplo, ou no cemitério, aí nós vemos que tem pessoas que têm muito mais problemas que nós. Essa é uma maneira da gente sair da nossa zona de conforto. Então saia de onde você está. Se aquilo, alguma coisa está te prejudicando, sabem, às vezes deixar uma amizade e partir em busca da promessa de Deus que Deus tem para cada um de nós, talvez vai ter que sair de uma cidade. Às vezes o que Deus tem para a sua vida não está neste local onde nós estamos, então vale a pena fazer a vontade do Senhor, de Jesus, de Deus. Vamos continuando aqui no versículo 15, a continuação, e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade? Aqui Deus estava ensinando uma coisa muito importante para Abraão. Parecia até que ele estava brincando, não é? Como ele conta todas as estrelas que tem no céu. Abraão, era impossível de contar, com certeza, todas as estrelas, mas Deus estava fazendo com que Abraão desenvolvesse a sua visão do que a sua visão espiritual, ela tem que caminhar junto com a nossa fé. Então, cada um de nós precisa começar a imaginar, a ter fé, a abrir a visão espiritual. Cada um de nós precisa sonhar da mesma forma que Deus coloca um sonho. Você, meu amigo, minha amiga, tem que imaginar como vai ser quando isso acontecer. Você tem que chegar como se já estivesse vivendo aquilo. Isto é fé. A Bíblia diz que Deus chama existência às coisas que ainda não existem. Então, por isso, nós precisamos desenvolver isso em nós.
Precisamos começar a ver a nossa vida com os olhos da fé e da espiritualização. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor trabalha a favor dos seus filhos, das suas filhas. Você não consegue ver Deus trabalhando na sua vida? Pois é, mas se você está esperando o Divino Mestre Jesus, Ele já está trabalhando em cada um de nós. Está lá na Bíblia, em Isaías 64, versículo 4. A Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, que assim como nós não sabemos de onde está vindo o vento, para onde ele vai, como nós vemos os ossos se formando na barriga de uma mãe, assim também são os planos de Deus. É o agir de Deus. Você não vê, não fique esperando ver o agir de Deus, mas Ele está trabalhando. Deus não dorme, Deus está o tempo todo fazendo todas as coisas cooperarem para o nosso bem, para o vosso bem. O bem-estar daqueles que foram maltratados, humilhados, ofendidos, julgados, chamados segundo o seu propósito. Então, meu amigo, minha amiga, comece a ver tudo o que você fizer, tudo o que acontecer na sua vida com a visão espiritual e com a visão da fé. Deixe aí no livro 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atendendo nós nas coisas que se vêem. Não vêem porque as que se vêem são temporais e as que não se vêem são eternas, são espirituais. Então, se você não quiser desanimar diante das lutas, se você não quiser parar no meio do caminho, você precisa ter fé. A Bíblia diz em João que a única coisa que nos dá a vitória neste mundo é a nossa fé no Filho de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, não deixe que as circunstâncias, as tribulações pareçam e ao seu fim elas são leves e momentâneas tribulações. E é muito interessante que Paulo citou o seguinte: isso aqui, depois de tomar centenas de chicotadas nas costas, depois de tudo o que ele passou, ser apedrejado, Paulo, ele começa a ver aquilo como uma coisa boa. Será loucura? É, isso a Bíblia diz aqui no Evangelho, é loucura porque o que você está vendo, uma coisa que não existe, você não está vendo ainda, mas ele disse tudo isso porque eu estou passando e gerando um eterno peso de glória que não se compara com as recompensas dos homens. Então é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que começar a ver, a sonhar com coisas grandes, porque aquilo que cada um de nós sonha aqui no mundo físico é assim tudo que nós temos criado, não é? Muito básico. Hoje aqui, nesta mesa, com este público, com a nossa cadeira, na nossa igreja, cada um na sua igreja, cada um com a sua fé, a sua doutrina, a sua crença, porque tudo existe neste mundo, partiu da imaginação de alguém, não é? Não existe ainda, mas eu creio que muitas dessas coisas Deus colocou imaginações no ser humano para ele criar. Então no reino espiritual é assim também.
nós precisamos imaginar. É algo que está dentro de cada um de nós, o nosso espírito, porque nós imaginamos uma coisa, como eu já disse noutros vídeos, vamos à quinta dimensão, quarta dimensão, para projetar os nossos pedidos. Então, tudo com a permissão de Jesus, de Deus, mas tudo formalizado no nosso espírito. E vai começar à medida em que cada um de vós busca a Jesus. Aquilo vai se tornando cada vez mais forte. Então, cada um de vós começa até se a estranhar. Se pensa em mostrar que estou ficando louco, mas que eu estou vendo uma coisa que ninguém está vendo. Eu não sei, mas Deus falou comigo, então eu creio, porque creio, sabe? É assim que eu tenho visto acontecer na minha vida. Primeiro começa dentro de cada um de nós. O Espírito Santo começa a fortalecer a sua fé, até que tudo vai se cumprindo. E eu aprendi uma lição: aquilo que eu creio, eu preciso colocar para fora. Então, quando me dá vontade de reclamar, eu começo a glorificar a Deus, a agradecer a Deus, eu começar a declarar a Jesus, é por mim. Por mim eu começar a ler versículos da Bíblia, eu começo a profetizar. Eu me lembro de um exemplo de uma mulher, a mulher sumanita. A Bíblia diz que o profeta Eliseu, ele ia sempre no Monte Carmelo. Esse monte, ele era muito alto, e ele, todas as vezes que ia subir nesse monte, ia uma mulher com ele, muito rica. Ela percebia que ele era um homem de Deus. Essa mulher sumanita, porque ela veio da cidade, isso nem ela tinha um bom coração, muito bom. Ela falou com o marido dela: vamos fazer um quarto em cima da nossa casa, porque eu vejo que aquele homem é um homem de Deus. Vamos pegar esse homem, quem sabe, né? Deus nos abençoou através dele, porque é um homem de Deus. E ela foi generosa com ele. Um dia ele perguntou para a mulher: você faz muita coisa para mim, você é muito generosa, pois ela serve comida, você serve, me dá cama para dormir, o que você quer que eu faça? Porque naquela época Deus usava os profetas como um meio de operar os milagres. E então aquela mulher falou: eu já tenho tudo, tenho muito dinheiro aqui no meio onde eu vivo, ouve-se muito bem, mas eu tenho um sonho de ter um filho. Então Eliseu, ele falou: então pode anotar, Deus vai honrar a minha palavra, você vai ter um filho em menos de 1 ano. E o filho já estava nos braços daquela mulher. E aquele filho nasceu. E a alegria dela foi enorme. Mas também veio o dia da aprovação. Aquele menino, não é, rapaz, ele talvez estivesse trabalhando com o seu pai. Esse menino, ele começou a passar mal, sentiu uma dor de cabeça, muito forte, e por volta do meio-dia ele morreu nos braços daquela mulher. E olha, meus amigos, minhas amigas, e olhem que interessante, a Bíblia diz que aquela mulher, ela não reclamou de nada, ela simplesmente colocou o menino na cama do profeta, e ela falou com o marido dela não contar nada do que aconteceu. O menino já estava morto. Ela falou assim: cuide da casa, que eu estou indo com o meu servo, ele vai me levar até ao monte onde o profeta Eliseu está. Ela não falou o que era,
E quando ela chegou lá, no monte, o ajudante do profeta, ele viu o desespero. Ele viu que aquela mulher queria falar urgentemente com o profeta. E o profeta, ele perguntou para ela: mulher, está acontecendo alguma coisa? E ela falou, fez a seguinte declaração: não está tudo bem. O profeta Eliseu, ele entendeu o que estava acontecendo alguma coisa, mas Deus não revelou para ele. Então o profeta foi até a casa dela. E naquele momento a mulher pergunta, então, para ele: você me prometeu um filho, eu falei que não era para você me iludir e agora o meu filho morreu. O que você vai fazer? Então naquele momento o profeta se deitou sobre o corpo do menino e através do calor do corpo de Deus, que Deus usou aquilo como um meio, e o menino começou a viver. Mas é interessante que aquela mulher poderia ter reclamado e ela disse: está tudo bem. Muitas vezes nós vamos fazer declarações assim, não quer dizer que nós estamos anulando a realidade diante dos nossos olhos, mas nós precisamos começar a usar a nossa fé, e a fé daquela mulher trouxe vida ao filho dela. Então, meu amigo, minha amiga, comece a exercitar a vossa fé em Deus, porque Deus vai cumprir a vontade dele continuando. Vamos continuar aqui no versículo 6, nesse capítulo 15. A Bíblia diz: ele criou no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. E nesse momento aqui, meu amigo, minha amiga, foi a vitória de Abraão. Abraão, ele crê na promessa, que Deus tinha para ele. Por nenhum momento ele duvidou e ele fosse questionado. Ele não entendeu, foi direito, mas na hora que ele viu, ele começou a imaginar, ele revirou a chave na sua mente, abriu a mente dele, talvez um ambiente pessimista. Deus está falando comigo, consigo, com todos nós, não é à toa. Ele tem algo para mim, para vós, porque se ele falou, não sei como vai ser, não vai ser através do meu servo, mas vai ser através do próprio filho meu. Então eu vou crer. E nesse momento que ele cresceu ali, começou um milagre na vida dele. Depois que ele começou a exercitar a sua fé, a fé dele, então nesse momento Deus recebeu aquilo, e Deus então, a partir daquele momento, Deus vai abençoar Abraão. Então eu sei exatamente porque Abraão, ele criou, porque a continuação que vai mostrar que todos os dias nós já sabemos que a fé sem obras é morta. É uma maneira muito simples. Cada um de nós vai saber se nós está crendo ou não na promessa de Deus, e se você está agindo conforme aquilo que você crê. A pessoa que diz acreditar em Deus, mas não vive de acordo com a vontade de Deus, ela não está querendo, com certeza, não está querendo e acreditar em Deus. Na verdade, a pessoa que disse que crê na promessa de Deus, mas duvida o tempo todo, não acredita. Ela começa a ver tudo o que acontece, mesmo que o encardido, o diabo, o demónio, os espíritos sem nenhuma luz se levantem. A pessoa, ela vai caminhando e ela não para de caminhar, porque ela está querendo no coração. Pois é, a fé, meus amigos, minhas amigas, a fé é muito poderosa, e nós vamos ver a continuação do versículo 7. E disse mais: eu sou o Senhor que te tirei de um dos caldeus para dar-te por herança esta terra. O Senhor, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe:
tome uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual com 3 anos, uma rola, um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e pôs-os por ordem, as metades, uma em frente às outras. Claro que de lá vinham as tais aves da rapina que desciam sobre os cadáveres, né? Porém Abraão as enxutava. E aqui Abraão, ele simplesmente obedeceu. Ele falou: Senhor, eu creio. Então agora me falou que eu tenho que fazer aí, ver outro passo. Tem muita gente aí que eu quero saber que Deus tem, mas não está disposta a fazer, a obedecer a Deus. Eu costumo dizer, Deus, Ele usa as pequenas coisas no qual a gente obedece para nos abençoar. Deus, às vezes, Ele vai começar pedindo coisas, pequenas coisas, e se você não obedecendo às pequenas coisas, como é que você quer que Deus te dê coisas grandes? Sejamos fiéis. No pouco e no muito, Deus vai te honrar. Então, se Deus está pedindo algo, faça, meu amigo, minha amiga, porque vale a pena obedecer a Deus. Aqui Abraão foi obediente e ele fez aquele sacrifício que Deus pediu. Ele matou os animais e fez exatamente como o Senhor pediu. Mas aqui nós vemos o que acontece quando você decide andar com Deus. A Bíblia diz o seguinte, no versículo 11, que as aves de rapina, elas começam a descer sobre aqueles cadáveres, mas Abraão a expulsava. Aqui eu entendo, trazendo para o nosso mundo de hoje, essas aves, elas são as nossas dúvidas, os nossos pensamentos negativos que nós possuímos. Temos que aprender a expulsar. São os espíritos negativos, é o capeta, é o encardido, é o demónio, é tudo que vem para nos incomodar. Expulsemos-nos da nossa mente, porque vai vir o diabo, com certeza, vai lançar o pensamento negativo. Ele vai falar na sua mente, que você não merece. Quem é você para querer fazer alguma coisa para Deus? Para querer começar um projeto novo? Quem é você de verdade? E é interessante que depois que Abraão, ele já tinha dado o primeiro passo de fé, havia essas aves, que são conhecidas por elas terem garras grandes, e curvadas. Elas arrancam com muita agressividade qualquer coisa. Os espíritos sem nenhuma luz, o diabo, o demónio, o capeta, o encardido, os vários nomes que se lhe dá, ele vem com tudo e não vem brincando, não vem brincando. Mas, meus amigos, minhas amigas, podem ter a certeza. A Bíblia diz em Tiago 4, versículo 7: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então é esse o segredo, é a obediência. É você obedecer a Jesus divino e amado Mestre, às leis divinas, e vocês vão resistir. O diabo, ele não vai aceitar quando ele tentar entrar na tua tenda, ou seja, com a tua família, ou seja, nos nossos pensamentos, porque nós vamos expulsar em nome de Jesus. Ele vai sair, e na Bíblia diz a vitória de Deus vai chegar, as promessas, vamos cumprir, e você vai ver com os seus olhos, olhos físicos, você vai ver aquilo que primeiro foi gerado em oração, em obediência, em fé, em espiritualização. Meu amigo, minha amiga, eu sei que talvez tenha uma promessa de Deus, mas parece que nada muda, não é? Nada acontece. Busque, e eu tenho certeza, Deus, Ele vai te mostrar o próximo passo. Se surgir uma oportunidade, aceite, mesmo para você,
Parece um começo pequeno, não é? Mas através daquilo ali, pequeno, Deus já está trabalhando, já está te moldando, até que Deus, quando Ele perceber que tudo está certo, Deus vai nos honrar. Então, não rejeitemos as oportunidades que Deus nos dá. Agora, meu amigo, minha amiga, feche os seus olhos e comecemos. Vamos começar a refletir sobre a sua vida com Deus. Eu não sei se já faz muito tempo, pouco tempo, que você vem tirando pensamentos negativos, de que nada de bom pode acontecer, mais consigo, mas eu quero dizer, existem, em nome de Jesus. Olhe para Jesus nesta noite, neste dia, nesta manhã, nesta tarde. Não deixe que nada tire o foco da sua visão. Olhe para Jesus, para a sua mãe, e quando você olhar para Jesus, Ele vai te dar autoridade, porque Jesus disse: em meu nome expulsaram os demónios. Você vai dizer a esta montanha, saia, em nome de Jesus, e esse sentimento ruim, jogue-o para baixo. Ele vai sair da sua vida, e a paz, a alegria de Deus, de Jesus, de Maria, da espiritualidade vai voltar a reinar. Não aceite as mentiras do diabo, do encardido, de que você é muito pecado, de que você não merece o perdão de Deus. É mentira. Enquanto houver vida, existe esperança. Peçamos perdão pelos nossos pecados, que Deus vai nos perdoar. Cada um de nós hoje está oprimido. Você não tem forças para orar. Eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, seja livre, e em nome de Jesus, seja livre mesmo. Tome posse da promessa de Deus, porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem promessa para a nossa vida. Não aceite viver mais ou menos, não aceite qualquer coisa, aceite o melhor de Deus, o que o Senhor disse. Para ir terminando, meus amigos, minhas amigas, Deus tem com certeza o melhor para cada um de vocês, mas isso vocês precisam obedecer. É cada um de nós que precisa querer abrir mão do comodismo. Você precisa parar de olhar para o que deu errado atrás e voltar a sonhar o que Deus pode fazer através de cada um de vocês na sua vida, em nome de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder, tem força. Ele abençoa, mesmo sem ser uma vida, é uma vida de cada um de nós. O Senhor, em nome de Jesus, muitos aqui que me escutam estão cansados, sobrecarregados, porque alguma coisa vai impedindo cada um de nós de caminhar. Então a tua palavra diz para nós abrirmos mão dos tropeços nesta vida do pecado. Senhor, neste momento nós colocamos aos pés da cruz e nós pedimos perdão os nossos pecados. Jesus, porque muitas vezes nós temos ouvido a voz do inimigo e não ouvimos a tua voz, Jesus, mas o que o Senhor possa cumprir os seus planos em nós, em nome de Jesus, do Pai, de Deus Pai Todo-Poderoso, e que nos ajude. Jesus divino e amado Mestre, olhamos com os olhos da fé e da espiritualidade, da espiritualização, ainda que o nosso corpo se desfaleça, ainda que nós venhamos a sofrer as angústias dessa vida. Oh, meu Pai, nós vamos crer que o Senhor é por nós e que ninguém será contra nós. Em nome de Jesus, de sua mãe, e que o Senhor Deus possa cumprir tudo aquilo que eu já sonhei, que nós já sonhamos. Para nós, em nome de Jesus. Amém. A palavra diz que Abraão, ele olhava para o seu corpo e ele viu
quando parecia que era impossível ele ter um filho, mas a Bíblia diz que ele se fortalecia, criou a esperança, ele se fortaleceu dando glórias a Deus. Então, neste momento de luta, não reclame, meu amigo, minha amiga, não olhe os problemas, as circunstâncias, mas creia. Jesus, divino e amado Mestre, Sua Mãe a Virgem Santíssima, vai os livrar dessa opção de dor e de mágoa, tristeza e angústia. O que é que no fim poderemos dizer? Amém. Agradecendo por esta rica e feliz oportunidade. Um bom dia a todos, graças a Deus.